Os que me acompanham não se surpreenderão, mas os que insistem em chamar os presos de domingo, dia 8, de terroristas, talvez se surpreendam. A Procuradoria-Geral da República denunciou 39 pessoas entre aquelas, e deixou bem claro que não podia denunciar nenhuma de terrorismo, porque a lei sobre o terrorismo diz que terrorismo é quando as razões que as pessoas são levadas por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Então, como não houve isso, não há terrorismo. Agora, é bom a gente lembrar que se alguém é acusado de um crime e que não cometeu, o nome disso é calúnia, essa acusação, e cabem reparações de dano moral. Agora vejam só a ironia. A lei que diz que terrorismo precisa ter como razões xenofobia, discriminação ou preconceito, teve uma proposta que enquadraria essas pessoas. Mas o artigo proposto foi vetado pela presidente Dilma, certamente para preservar os chamados movimentos sociais como o MST, e dizia assim que terrorismo é incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado. Mas isso foi vetado pela presidente Dilma e deixou de integrar a lei como foi aprovada no Congresso. Então, não dá para enquadrar as pessoas, como concluiu a Procuradoria-Geral da República, em crime de terrorismo. Portanto, todo mundo que chama essas pessoas de terroristas está sujeita a ser acusada do crime de calúnia. Os acontecimentos de 8 de janeiro geram uma série de ironias na história brasileira. Vejam só, o ministro Gilmar Mendes mandou liberar totalmente 83 presas que estavam detentas, cumprindo pena, condenadas, no presídio feminino da Colmeia, no Distrito Federal, para que houvesse mais espaço para prender as mulheres que foram postas em ônibus lá do acampamento na frente do QG. A gente não sabe quantas delas destruíram patrimônio público, quantas delas invadiram as sedes dos 3 poderes, nem quantas delas sequer saíram do acampamento naquele domingo, mas estão lá presas. Houve a tentativa de libertar uma mulher de Marabá por parte de seus advogados, a Francisca Farias, pedindo habeas corpus, mas Lewandowski não concedeu habeas corpus, dizendo que há um consenso no Supremo pelo qual um ministro não pode negar uma decisão de outro ministro. E como eles são todos supremos, né, a decisão de prender é do ministro Alexandre de Moraes, prisão preventiva. Então, a dona Francisca Farias, cuja defesa alega que ela nem saiu do acampamento naquele domingo, vai continuar presa no presídio feminino. Agora, vocês dirão assim, é uma questão de direitos humanos. Sim, tem agora o ministro dos direitos humanos do governo. Ele está preocupado com isso? Parece que não. Ontem ele estava preocupado em reformar a Comissão da Verdade, que é a que trata de indenizações para famílias de presos políticos dos anos 60 e 70, que foram anistiados. Todos foram anistiados. Está preocupado com isso. Não se sabe de nenhuma visita que ele tenha feito ou de providências tomadas junto a advogados, ou a OAB, ou à Justiça, para saber, enfim, como é que foram as audiências de custódia, né? E todos eles estão querendo indenizações, né, através dessa Comissão da Verdade. Aí eu pergunto, sim, isso aconteceu há 50 anos, mas os acontecimentos de hoje, há preocupação com essas pessoas? E as consequências depois quais serão? Né? Essa senhora, ela demonstrando que ela não saiu do acampamento e foi presa, ela terá direito à indenização por danos morais? Né? É o que a gente fica perguntando, né, sobre as consequências disso tudo. Ao mesmo tempo em que aquele sujeito, por exemplo, que derrubou o relógio, todo mundo viu, aliás, esse relógio está avariado há décadas, não funciona. Então não cabe aquela teoria de que ele entrou às 12h25, foi a hora que ele quebrou o relógio. O relógio está marcando
marcando 12h25 desde que há 30 anos, né? Não é o caso. Mas a gente vê a cara dele. Então é preciso identificar esse sujeito e saber quem ele é, o que ele representa, qual é a biografia dele, por que ele fez tudo aquilo, com aquela fúria, destruindo um bem de valor incalculável, do século XVII, uma obra artística, histórica. Por que fez isso? Ele estava com a camisa de Bolsonaro. Tem muita gente. Eu perguntaria, será que ele estava com essa camisa no dia da eleição? Com que camisa ele estava no dia da eleição? Basta prender o sujeito, né, e levantar a vida dele para ver quem ele é, por que estava lá, o que estava fazendo. De Brasília, Alexandre Garcia.